Boa noite a todos. Boa noite, Maria Lúcia, Cristiane, Mônica, Luciana, Helena, Cristiane, Maria José, Marcos Magrelo, Andréia, Jussara. Falando em nossas almas, com Jesus, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aprenderemos a nos nutrir de bem, nos nutrir de luz, nos nutrir de fazer a vontade do nosso Pai, também como mestre. Claro que ainda tem uma caminhada longa para chegarmos até lá, mas é claro também que quem não se coloca a caminho não tem uma caminhada longa, tem caminhada nenhuma. Tem uma transição impossível, não é? Fantástico que estejamos nos colocando a caminho. Deus não quer de nós perfeições, angelitudes, purezas. Quer apenas boa vontade, que é esse esforço para sermos hoje um pouco melhores do que ontem, ainda que milimetricamente, e amanhã um pouco melhor que hoje, ainda que muito pouco. Sejamos para isso, movimentemo-nos, disponhamos-nos, abramo-nos a isso. Hoje começaremos uma outra série de reflexões e de orações a partir de outra oração, já fizemos sobre o Pai Nosso, de outra oração de referência no cristianismo, que é a chamada Ave Maria, a oração de Maria. Colocando-nos como crianças no colo da amada mãe da humanidade, da mãe da terra inteira, mesmo dos não cristãos, poderemos finalmente nos sentir acolhidos, nós que temos chorado tanto, nos queixado tanto, brigado tanto. Sintamo-nos acolhidos, envolvidos com o manto de Mãe Maria, ouvindo sua voz mansa e amorosa, nos dizendo baixinho: isso também passa. Cantando para nós dormirmos, para nós nos acalmarmos e repetindo: isso também passa. Transbordando no seu amor e nos banhando nesse aroma, nesse perfume, nessa música inebriante que é o amor de uma alma de luz, e ainda uma vez repetindo para nós: isso também passa. Que assim seja, graças a Deus. Com Maria, começaremos pelo início mesmo, claro, da oração, que diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fundamental, na fé raciocinada, pensarmos sobre o que estamos falando. Só no pensamento mágico é que as palavras têm consequências fantásticas exteriores a gente. Você fala uma palavra, abracadabra, e dita essa palavra mágica, tudo se modifica. Claro que nós não estamos nessa linha de pensamento. A nossa palavra, ela só vale quando mobiliza recursos interiores. Então precisamos perceber, nos apropriar, nos banhar de significados. A mera palavra dita por si não serve para nada. Tanto é que nos acostumamos a
expressões idiomáticas que envolvem a palavra mais sagrada de todas, que é Deus. Deus me livre, Deus te abençoe. Essas expressões vão sendo repetidas por nós sem que nos alcemos a uma conexão com o Pai, com o amor puro, exato e perfeito que há no universo. E aí nós desperdiçamos como um prisioneiro que tem a chave nas mãos, porque o nosso pensamento e o nosso sentimento, nosso universo interior é a chave para tudo que acontece à nossa volta. O fora responde ao que nós emitimos de dentro. Então é como se nós fôssemos um preso com a chave nas mãos, mas que usa essa chave para cutucar, para empurrar pedras, para cavar. Claro que distorcendo, entortando essa chave, de modo que quando se tenta colocar na fechadura, ela já não serve mais. A oração é, por definição, tudo aquilo que nos mobiliza, nos emancipa, nos eleva. Se nós usamos o santo nome de Deus em vão, nós deturpamos a chave que nos abre, que nos emancipa, que nos eleva e nos qualifica. Então, pensar é fundamental, e pensar sobre o início da oração da Mãe Maria nos leva a pensar sobre a questão da graça. A graça é uma palavra que tem um significado incorporado, profundamente incorporado na nossa cultura religiosa tradicional. Tanto é que hoje em dia usa-se a expressão, usa-se a palavra graça sem nenhum significado religioso ou de mudança de sintonia. Quando uma coisa qualquer chega até nós sem custo, ela vem de graça. Quando uma coisa vem sem uma motivação aparente, aconteceu o fato de graça. E isso nos remete a uma ação de Deus absolutamente arbitrária. Que Deus, sem nenhuma lógica, sem nenhuma lei, sairia no mundo espalhando graças e desgraças. Graças para um, desgraças para outro, arbitrariamente, pior que o pior dos pais e a pior das mães. Imagine um pai e uma mãe que bate num filho sem nenhum motivo e que o agrada, independente da situação, independente do que ele possa ter feito. Que atenção, que educação daria para o filho um pai desse, imprevisível, uma mãe absolutamente ilógica, irracional, que distribuísse carinhos e pancadas sem nenhuma conexão com nada? Seria absolutamente enlouquecedor. Pois é esse pai, mãe, que a nossa cultura religiosa criou. Distribuir graças e desgraças sem lógica. E isso só se explica, ainda que não se justifique, só se explica num pensamento que não abrange as vidas sucessivas. Porque uma criança que nasce com uma paralisia, com um embotamento mental, com uma situação de violência familiar, ela pode ser considerada desgraçada. Um ser que caiu em desgraça. Por quê?
Não existe porquê. São simplesmente colocados como os mistérios da ação de Deus. Assim como uma criança superdotada, que já nasce com talentos que alguns de nós não vamos alcançar nem ao final da vida, como Mozart, que aos 6 anos de idade compôs sua primeira sinfonia, entre inúmeros outros casos de superdotados, de crianças talentosas, de crianças que lembram de vidas passadas. Há inúmeros casos. Pesquise, são riquíssimos esses casos. Como explicar isso? Na ausência da compreensão das vidas sucessivas, que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, que muitos dos fatos, principalmente aqueles que não têm explicação nessa vida, têm explicação em vidas anteriores. Sem essa possibilidade, a única explicação que o homem conseguiu forjar era a teoria das graças e desgraças. Então Maria, ao início dessa oração, seria um ser privilegiado de Deus. Um ser que já nasceu melhor. Como a teologia tradicional fala dos anjos, arcanjos, querubins, que são seres que já nasceram puros e que por isso merecem uma comunhão exemplar, perfeita com o mais alto, com Deus. Uma ideia teológica perfeitamente adequada com o tempo que ela foi criada, que pretendia dizer que os nobres eram de sangue azul, eram predestinados por Deus a uma vida melhor, enquanto que os servos eram predestinados por Deus a uma vida de sofrimento. Então, a teologia tinha tudo a ver com a organização da sociedade em grupos rígidos e fixos, e pretendia inclusive conformar os sofredores à sua dor e aceitar o privilégio injustificável das classes superiores. Mas é claro que isso é dos homens. É evidente que isso é dos homens. É evidente que nada tem a ver com Deus, com amor, com justiça, muito menos com misericórdia. Aprendemos com a chave magnífica das vidas sucessivas que estar em estado de graça é uma realidade, mas é uma realidade conquistada pelas pessoas. Maria, sim, era um ser cheio de graça, mas ela conquistou, ela alcançou pelos seus atos, pela sintonia estabelecida entre seus atos, suas palavras, seus pensamentos e seus sentimentos. Porque a sintonia dos seres superiores, ela é total. Não há contradição entre o que se pensa e o que se fala, entre o que se faz e o que se sente. A alma adquire a capacidade de se manifestar pela coerência, pela integralidade, pela harmonia, e por isso ela é vigorosa, por isso a conexão dela é constante e profunda. Maria certamente está entre os espíritos que conquistou a posição de ser um ser cheio de graça. Imaginemos se isso será possível para nós. Imaginemos a vida como um conjunto de casas que no decorrer de um dia todas elas são banhadas pelo sol. Todas elas são banhadas pelo sol. Deus não faz diferença entre seus filhos, não faz acepção de pessoas, está colocado na Bíblia. Deus é um sol que todo dia vem brilhar sobre todas as casas. Se há casas escuras e outras claras, casas escuras onde as pessoas se machucam
sozinhas, se machucam entre si, quebram as coisas, onde as plantas não têm vida, onde nada tem cor. E outras casas onde tudo tem cor, as plantas têm vida, as pessoas não se machucam, nem elas, nem entre elas, é por um único motivo. As pessoas da primeira casa não abriram as suas janelas, não abriram as suas portas, não afastaram as suas cortinas. Enquanto as pessoas da segunda casa, a casa iluminada, obviamente, tem como única diferença, já que o sol nasce para todos, a atitude dos seus moradores de abrirem as janelas do seu coração, de afastarem as cortinas dos seus ódios, das suas mágoas, das suas culpas, dos seus medos, dos seus preconceitos. É assim que as nossas vidas se iluminam. É assim que nós alcançamos o estágio de ter uma casa, de ter uma vida, de ter um espírito cheio de graça. Não porque o Senhor esteja conosco, especificamente porque o Senhor está com todos. Deus é um Pai de amor incondicional. Mas porque nós estamos com eles. Deus estava com Maria porque ela se abriu a Ele, ela se dispôs ao alto e à luz. Então, na nossa oração, na oração de Mãe Maria, a partir de hoje, imaginemos Maria, sim, iluminada, sim, plena de luz, cheia de graça, mas saibamos que ela conquistou cada fagulha de luz que ilumina a sua alma. E que nós, igualmente, ao longo da eternidade, alcançaremos também essa condição de iluminar nossas almas com a luz de Deus, abrindo-nos ao bem, à compaixão, à gratidão, ao amor. Digamos então com a nossa Mãe do Céu: Ave Maria, tu és cheia de graça, tu conquistaste a luz para tua alma. O Senhor é convosco porque tu és com o Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe do amor vindo à terra, roga por nós hoje, ainda nas sombras, hoje ainda na escuridão das mágoas e das culpas. Agora, nessa hora de transformação, onde a vida como nunca nos chama ao perdão, ao arrependimento, à reconciliação. Acompanha-nos agora na hora da nossa transformação fundamental, Mãe Maria, graças a Deus. Recebam, meus amigos, o beijo, o hálito, o perfume dessa corrente magnífica de luz que é chefiada por Maria de Nazaré a partir do sol. As informações do mundo espiritual são que ela mora no sol e banha já não mais apenas a humanidade toda da Terra, mas as diferentes humanidades residentes em todo o sistema solar. Abramo-nos, comunguemos, aceitemos nos nossos corações o amor de Mãe Maria
para finalmente pararmos de chorar, na certeza que tudo passa, podendo assim enfrentar com confiança e lucidez tudo o que a vida nos trouxer. Graças a Deus, que assim seja. Continuaremos pelos próximos encontros nos aninhando no colo de mamãe. Vamos lá? Até a próxima. Não se esqueçam, domingo estaremos juntos às 5h30 na nossa palestra, na nossa live de domingo. E aqueles que quiserem viajar na grande jornada que nos oferece o livro Paulo Estevão, estaremos a partir de segunda-feira postando vídeos sobre o livro Paulo Estevão, parte por parte, para que nós nos ganhemos um entretenimento vigoroso, emocionante, como é esse livro, mas também nos exercitemos, nos estimulemos a buscar os significados e as lições que ele contém. O convite está aí para todos, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem Maria, transbordem Maria, transbordem a graça de Deus. Que assim seja, graças a Deus.